Olá, chegamos ao módulo do autoconhecimento. Claro que já está autoexplicativo pelo próprio nome, mas para quem não sabe o que é o autoconhecimento, é a capacidade que a gente tem de ter cada vez mais conhecimento. É o nosso conhecimento, é a nossa caixa preta de conhecimento. Então, nesse módulo eu vou explicar alguns conceitos, por que a gente tem que melhorar esse atributo, por que a gente tem que ter mais autoconhecimento, como que a gente ganha na nossa sociedade, o que as pessoas que têm um autoconhecimento maior produzem na sociedade, o que as que não têm produzem e por aí vai. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Sá, a gente está aqui no curso do Método PS10 e esse vai ser um módulo muito interessante que particularmente eu gosto muito desse tema. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é o nosso conhecimento. É tudo que a gente adquiriu, tudo que a gente adquire ao longo da nossa vida e que a gente tem como visão de mundo, como experiência, a forma como a gente enxerga o outro lado. Então, como que eu vou observar o outro lado? Eu vou observar baseado naquilo que eu entendo como verdade, as minhas experiências, aquilo que eu aprendi de forma teórica e aquilo que eu aprendi de forma prática, como bem falei da experiência. Então, por exemplo, se eu nasço em um local onde as pessoas torcem para o Flamengo, naturalmente eu vou ser direcionado para torcer para o Flamengo. Se é do Palmeiras, eu vou torcer para o Palmeiras. Se é no ambiente religioso, evangélico, naturalmente eu vou me tornar uma pessoa evangélica. E daí para todas as outras áreas que você imaginar. Então, todo o conhecimento que a gente adquire é aquilo que a gente vai experienciar, é aquilo que a gente vai praticar, aplicar e ter algum retorno. Só que aí que está o pulo do gato. A maioria das pessoas tem o conhecimento, mas não sabe reproduzir esse conhecimento de maneira que esse conhecimento traga maior retorno financeiro. Ou então, retorno de outra parte da nossa vida, que não seja só o financeiro, mas retornos positivos em determinados pilares, como conhecer gente importante, como ter amigos que consigam abrir portas para a gente, melhorar o nosso network, conhecer pessoas interessantes para poder nos acompanhar ao longo da nossa vida, não só no campo da amizade, mas no campo do amor também. Então, a capacidade, o nível de conhecimento que a gente tem é o que vai determinar quem seremos e o que teremos dessa vida. Então imagina, a gente é um computador. Imagina que eu tenho um computador na minha cabeça e esse computador ele tem armazenado tudo aquilo que vai ser projetado na vida real para eu conseguir obter algum tipo de benefício, algum tipo de retorno positivo. Então é isso. Autoconhecimento é o nosso conhecimento. Agora, por que a gente precisa melhorar o nosso autoconhecimento? É mais do que explícito que quanto mais conhecimento a gente tem de maneira que a gente consiga aplicar, a gente vai conseguir ter esse retorno. Vamos lá. Tem duas formas da gente adquirir esse conhecimento. Tem pessoas que são mais generalistas, tem pessoas que são mais especialistas. Vou falar o que infere em cada um. Você ser uma pessoa que é especialista em somente uma área, a capacidade de você ter um retorno mais rápido é muito maior. Por quê? Porque é só você que domina aquela área. Então, por uma questão de oferta e demanda, naturalmente você vai ser escolhido, você vai ser requisitado de uma forma mais rápida. Exemplo, se você passa 5 anos da sua vida estudando para medicina, para ser um advogado, ou então para ter uma produtora de marketing, ou qualquer que seja a área que você escolher. Se você desenvolver somente essa área de uma forma bem técnica, bem especialista, você vai conseguir, de uma forma mais rápida, obter mais resultado. Por quê? Porque oferta e demanda. Vai ter muito menos pessoas fazendo o que você faz e muito mais pessoas querendo o que você faz. Então, esse é um tipo de autoconhecimento para o lado profissional. Agora, se você quer ser uma pessoa generalista, você tem que entender alguns fundamentos. Quem é generalista, normalmente, ele demora muitos anos para poder ficar bom em muitas áreas. Porém,
a capacidade de absorção dessa pessoa a longo prazo, a capacidade dessa pessoa ter mais sucesso a longo prazo do que o especialista, ela se torna maior. Por quê? Porque ela perpassa em várias áreas. Então, o erro de uma pessoa que quer ser generalista é ela querer ter resultados a curto prazo. Esquece, não vai acontecer. Por quê? Primeiro porque ela está começando. Se ela está começando a vida e ela começa a estudar matemática, português, economia, inglês, ela vai demorar mais tempo do que a outra que estuda só matemática para ficar boa em todas as áreas. Agora, não leve só para o lado acadêmico, leve para o lado profissional, para tudo que você imaginar na sua vida. Como se fosse uma espécie de Salomão da Bíblia. A pessoa mais sábia da Terra, segundo relatou a Bíblia. Uma pessoa sábia, ela precisa de sabedoria. E sabedoria, ela está atrelada não somente ao componente intelectual, mas ao experiencial, à vivência, à vida. Então, a experiência, ela precisa de tempo, ela precisa de uma experimentação, ela precisa de uma aprovação, ela precisa de teste. E aquilo vai acontecendo de uma forma natural, de acordo com os anos, que só de você bater o olho, você já sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina a sua avózinha, não sei se a sua avó é analfabeta, mas imagina uma avózinha analfabeta, mas que quando ela olha para você já fala, menino, não faça isso, vai dar errado. Aí você já não, que isso, minha avó é analfabeta, não vou fazer, ela não sabe de nada, eu sei de tudo. Aí você vai lá e dá errado. Isso é sabedoria, porque ela não precisou estudar para ver, ela viu na prática, ela viu na experiência, e é o que você vai ver daqui até o final da tua vida. Comportamento social, as pessoas têm um comportamento que são similar. A nossa sociedade ela não mudou ao longo de milênios. O comportamento nosso é o mesmo, os interesses nossos são os mesmos. A gente tem interesses e a gente faz as coisas baseados nesses interesses. Então a gente está sempre repetindo os nossos comportamentos, ainda mais repetindo os comportamentos que são padrões da nossa família ou de quem nos doutrinou, de quem nos criou. Seja no ambiente religioso, seja no ambiente escolar, ou seja no ambiente familiar. Então, para uma pessoa ser generalista, ela tem que entender essas duas coisas. Primeiro, ela tem uma capacidade maior de obter mais sucesso, mais êxito de uma forma mais expansiva do que o especialista. Mas ela vai ter que esperar muitos anos para que isso se conclua. Ela vai ter que esperar muitos anos para que ela consiga adquirir esses resultados de forma material, de forma visível, de forma que ela consiga mensurar. O especialista não. Formou 5 anos, o médico já começou a ter seus resultados, porque ele é especialista, ele é o cara daquela determinada área. Então, espero que você tenha entendido. Tem uma capacidade maior de elasticidade, de volume, de resultado final, mas ela vai demorar muito mais. A curva dela de sucesso vai demorar muito mais do que esse aqui. Esse aqui ele vai mais rápido, mas ele talvez não consiga atingir o resultado que esse generalista, que ao longo dos anos procurou aprender várias áreas e passou por essas áreas, vai ter lá na frente. Então, 2 tipos de autoconhecimento da área profissional que eu posso falar para vocês. Então, uma pessoa que tem um maior autoconhecimento, naturalmente ela vai ter maior resultado. Beleza? E agora, outro exemplo que eu posso dar para você, que é bem evidente. A gente passou por algumas eras, né, ao longo da nossa história. A gente passou por muito tempo no campo, depois a gente começou a partir para a era das máquinas, né, a era industrial, onde todos esses dois era muito trabalho manual. E aí a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos a era do conhecimento, a era da tecnologia, a era do acesso, a era da conexão, da globalização. Eu sinto muito, mas eu vou te dar uma notícia que é ruim para você que não gosta de ler, para você que não gosta de estudar, para você que não gosta de aprimorar, se aperfeiçoar.
Hoje, cada vez mais está evidente que quem trabalhar somente com as mãos, de uma forma bem operacional, vai ficar para trás. As máquinas vão tomar o lugar de quem não pensa. Como assim? Tá me chamando de burro? Não. Aquele trabalho que você não precisa raciocinar, aquele trabalho que você não precisa pensar, exercer o seu pensamento crítico, esquece. As máquinas vão tomar esse lugar. Você quer um exemplo? O próprio celular, ele já tem uma série de aplicativos que lá atrás a gente pagava as pessoas para poder fazer aquelas coisas. Quer um exemplo? A gente pagava antigamente para poder tirar uma foto e registrar essa foto. Hoje você não precisa mais, de uma forma mais rápida. A gente pagava para poder fazer o escaneamento de um documento. Hoje a gente não precisa mais. A gente pagava para praticamente todos os aplicativos que a gente tem aqui. Porque lá naquela época era uma profissão. Hoje não é mais. Hoje já virou uma commodity, já não tem valor mais nenhum. Hoje ela vem num aplicativo que você mesmo consegue fazer. Porque ele é autoexplicativo, ele é intuitivo, você mesmo consegue dominar. Então, cada vez mais, atribuições, trabalhos que necessitavam somente do trabalho braçal, manual, esses trabalhos vão ficar para trás. E aí eu discordo de quem fala que a inteligência artificial chegou para poder trocar o nosso papel enquanto humano, que a gente vai ser substituído. Discordo. Não. A gente vai ser substituído nesses trabalhos que a máquina consegue fazer de forma operacional. Talvez lá na frente eu possa ser corrigido, né? Talvez a gente possa ser substituído, mas hoje eu não vejo essa alternativa. Por quê? Porque muita coisa, o cérebro humano ele é muito mais expansivo, mais complexo. Ele consegue desenvolver muito mais criatividade do que a inteligência artificial. Vou dar um exemplo para vocês. No campo do direito, acabou, vai substituir o advogado. Não vai. Talvez de uma forma processual, onde tem todas as leis, todos os artigos ali, ele vai extrair de uma forma mais rápida. Aí quem que vai substituir? Talvez o estagiário, aquela pessoa que mexe só com o processo, que ele trabalha só mais essa parte que é muito manual, que ele não precisa pensar, que ele só tem que recortar, trazer e trazer aquilo pronto para o advogado ir lá debater de uma forma que ele vai exercer não só a parte intelectual, que não só ele vai exercer o seu conteúdo intelectual, mas também o emocional. A gente tem dentro do campo do direito julgamentos que você vai julgar para o júri. O júri, ele tem um componente muito emocional na hora de dar a sua indicação. Então, toda vez que um advogado vai fazer a defesa de uma causa, ele tá ali fazendo essa defesa, defendendo o réu, explicando através de fatos, mas esses fatos ele vem muito com emoção, ele vem muito carregado de experiências, com história, conectando a dor daquele réu com o júri. Então, o computador, a inteligência artificial ainda não consegue fazer isso. Mas para que ele consiga apresentar dessa forma, ele precisa o quê? Ele precisa pensar, ele precisa criar estratégia, ele precisa estudar o público, o júri, de onde que é esse júri, qual que é o comportamento social desse júri, como é que o júri enxerga esse caso, como é que o júri enxerga o meu cliente. Por exemplo, se esse júri é de uma região que é predominantemente de negro e existe uma segregação igual em alguns países como nos Estados Unidos, onde realmente o preconceito lá ainda é bem vigente, e aí vem um branco que ele de repente descobre que esse branco é descendente de família que era membro da Ku Klux Klan, por exemplo, esse cara está enrolado. Ele não vai conseguir que o júri compre a ideia dele. Mas para isso, o advogado precisa estudar todo o contexto. Quem é o júri? Quem é o promotor? Quem é o réu? Tudo sobre o réu para ele não ser pego com as calças na mão e colocar todos esses elementos e trabalhar dentro de um raciocínio lógico,
utilizando muito de argumentos que são carregados de emoção, para poder convencer aquele júri. Então perceba, assim como no campo do direito, eu vejo o campo da medicina, eu vejo qualquer outra área. A gente precisa de pensar, de pensamento estratégico, de pensamento criativo. A máquina não vai tomar. Mas, se seu trabalho é só pegar esse copinho daqui para cá, esquece que você, muito em breve, vai ser substituído. Então, o poder do autoconhecimento é esse. Perceba, ao longo da nossa era, ao longo da nossa história, a gente vem observando alguns comportamentos. Como eu falei, da era do campo, da era industrial, agora da era da tecnologia, e cada vez mais a gente vai migrar para outras eras, e a gente tem que se adaptar. E se essa era está me provando que quanto maior o meu conteúdo intelectual, emocional, quanto maior o meu autoconhecimento, maior vai ser o meu benefício, maior vai ser o meu resultado, então esquece. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado para o que está chegando. Sabe aquela pessoa que fala, ai, mas eu não gosto de celular. Hoje, cada vez mais, não existe mais. Eu lembro que coisa de 5 anos atrás, ainda tinha pessoas que, eu não mexo com WhatsApp. Não é? Eu não mexo com WhatsApp. Eu não mexo com... Esquece, negão. Se você não mexer com o WhatsApp, você está convidado a sair do mercado, da sociedade. Todo mundo hoje fala por WhatsApp. Ninguém mais liga. A coisa mais difícil é uma pessoa fazer uma ligação. Aí tem até uma piadinha que fala que em tempos de WhatsApp uma ligação é uma prova de amor. Por quê? Porque ninguém mais tem tempo para ficar ali conversando no celular, a não ser que seja um tema mais importante do trabalho. Agora, de forma trivial, esquece. Quem não tem o pobre do WhatsApp, ele está fora do mercado. Assim como outros aplicativos, assim como um smartphone, um celular que contempla vários aplicativos. Quem não tem, está fora. E eu vou ser muito sincero. Eu tenho um pai de quase 70 anos e uma mãe de 60 e poucos anos. Eu nunca pensei, isso lá atrás, que eles viriam a aderir um celular com fotografia, com um aplicativo de música, com uma série de aplicativos que eles aderiram e hoje eles praticam. Então perceba, se eles, com quase 70 anos, estão fazendo isso, imagina daqui 10, daqui 20 anos, que passa muito rápido, o que está vindo de tecnologia, o que está vindo de aprimoramento para a gente ter que dar uma aperfeiçoada nessa ferramenta que é o nosso autoconhecimento. Então, pessoas, o autoconhecimento, ele é muito importante. Agora a gente vai para outro tema do autoconhecimento. O autoconhecimento atrelado à gestão da sua emoção. Não adianta nada você ter muito conhecimento e não saber a hora exata de aplicar esse conhecimento. Tem muitas pessoas que eu conheço que são extremamente inteligentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Professores acadêmicos. Pessoas que são muito intelectuais, muito cartesianas, muito metódicas. Normalmente são pessoas que elas devoram os livros. E aí tem até um conceito que eu falo que quanto maior o nível de conhecimento, maior o nível de arrogância, porque as pessoas começam a se comparar. Nossa, eu sou muito inteligente, o outro ali é muito burro. Mas acaba que não, porque ele é muito inteligente intelectualmente, mas ele não é inteligente emocionalmente, de maneira que ele saiba interpretar as necessidades de cada um, as dificuldades de cada um e como ele poderia ajudar para ser ajudado com essas pessoas que ele julga como burro. Então, perceba, o autoconhecimento não é só você devorar livro, não é só você exercer o seu componente intelectual, ficar lendo, se achar o melhor, mas não souber praticar, não souber aplicar e pior, não souber adquirir resultado, não conseguir extrair resultado desse conhecimento. Esse conhecimento somente na sua cabeça, ou então para dizer que você é inteligente, não vai te ajudar em nada. Esse conhecimento tem que ter aplicabilidade prática e ele tem que te dar retorno. Se você só estuda para te provar que você é o mais inteligente na mesa, ou para poder aumentar o seu ego, ou para qualquer outra coisa que não seja
para poder te dar uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz e que você consiga proporcionar riqueza, prosperidade e abundância para os seus, então tem alguma coisa errada. Você tem que entender que o seu conhecimento ele tem que gerar fruto, ele tem que gerar retorno. Não adianta só você ter isso aí na sua cabeça.